Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 29. E nesta aula nós veremos os balanços de energia em sistemas adiabáticos e com reações químicas. Vamos lá então. Na aula anterior, nós vimos então, tivemos a primeira aula de balanço de energia com reações químicas. E vimos que basicamente o que muda em relação ao balanço de energia de um sistema sem reação química é que nós temos mais uma variação de entalpia a ser considerada no sistema, tá certo? Que é a entalpia de reação. E aí, o valor, né, o significado dessa entalpia em contribuir com o aumento de energia ou redução de energia está diretamente ligado à característica, né, da reação ser exotérmica ou endotérmica. Bem, vou relembrar um pouco isso com vocês logo adiante. E na aula de hoje, né, então na aula anterior, os exemplos que nós resolvemos, eles eram para sistemas, né, abertos, estado estacionário, e para sistemas não adiabáticos, né, que permitiam a troca de energia com a vizinhança. E hoje nós veremos o que acontece, qual a diferença do balanço de energia em um sistema adiabático com reações químicas, tá bem? Então, nesse sistema adiabático que não troca energia com a vizinhança, né, o que que muda, né? Como que essa energia vai, o que vai acontecer com essa energia da reação, da variação de entalpia da reação, certo? E para isso nós precisaremos ver, então, o conceito de temperatura adiabática de reação e veremos um exemplo, então, relacionado a um problema com reação química em sistema adiabático. Bem, como eu comentei na aula anterior, então, normalmente, quando nós trabalhamos balanço de energia com reações químicas, em processos químicos também, nós acabamos, então, caindo em problemas de sistemas abertos ou fechados, e geralmente nós teremos, né, um processo que ele vai ser adiabático ou não adiabático, tá certo? A característica do processo ser aberto ou fechado vai depender, né, se nós estamos trabalhando, considerando a variação de energia em um processo onde a massa está entrando ou saindo continuamente, em um sistema fechado, por exemplo, a energia que é liberada ou consumida, enquanto, por exemplo, um processo em batelada, a fermentação de etanol, um processo de fermentação, né, de outros produtos ocorrem lá com o tanque fechado durante um certo intervalo de tempo. Porém, dependendo das características do reator, né, do tanque de fermentação, né, do local onde ocorre a nossa reação, o processo, ele pode ser considerado um sistema não adiabático, se ele permite troca térmica com a vizinhança, que pode ser diretamente, né, a temperatura ambiente, a vizinhança ao redor do tanque, do reator, ou pode trocar calor com um fluido térmico, como eu mostrei na aula anterior, que nós podemos ter lá, então, nos reatores, né, um sistema de encamisamento, um sistema de serpentina, por onde esse fluido térmico vai passar, ele vai ou receber a energia do sistema, né, do reator, caso a reação seja exotérmica e o sistema esteja liberando energia, ou ele vai fornecer energia para o reator, caso a reação seja endotérmica e ela precise receber energia para acontecer, tá certo? Então, nesses casos, nós trabalhamos então com a variação de entalpia do nosso sistema, sendo essa quantidade de calor, essa quantidade de energia, que está sendo trocada com o fluido térmico, que ele está ganhando ou recebendo. Porém, no sistema diabático, nesses casos, o tanque, o reator, ele vai ser construído, então, com um material isolante ao redor, que pode não permitir uma troca térmica com a vizinhança, né? Ele não vai, essa energia que vai ser liberada, consumida da reação, não vai conseguir ser absorvida ou fornecida a partir da vizinhança. Também daí, essa energia, então, ela vai acabar afetando a condição do próprio sistema, tá certo? Então, nós podemos pensar que quando nós trabalhamos com um reator com um sistema de troca térmica, o objetivo é manter a temperatura constante, tá certo? Porque se a reação é exotérmica, ela começa a liberar energia, e se eu não tiver um sistema de resfriamento, a minha temperatura vai começar a subir por conta dessa energia liberada na reação. E se a reação for endotérmica, ela precisa de energia para acontecer. Então, eu preciso de um sistema de aquecimento para fornecer essa energia. Se eu não tenho um sistema de aquecimento, então daí a reação vai começar a acontecer na temperatura que a gente deseja, mas ela vai consumir energia associada,
né, ao movimento, né, das moléculas, ao movimento do próprio sistema, e, portanto, a temperatura vai cair. Então, nesses casos, onde eu quero uma reação com temperatura constante, eu preciso trabalhar com um reator com um sistema de troca térmica. Porém, caso eu não preciso me preocupar com a variação de temperatura, ou caso seja favorável um certo incremento, uma certa variação de temperatura em relação à velocidade da reação, daí, caso a reação seja isotérmica, né, com variação de entalpia de reação menor que zero, nós teremos um aquecimento do meio reacional, porque essa energia liberada na reação vai aumentar a temperatura, né, e, portanto, a temperatura não é constante. Se a reação for endotérmica, então aí ela vai então começar a consumir a energia do meio e vai cair até um certo instante, onde, dependendo da reação, isso pode também ser prejudicial e cessar a reação, fazer com que ela pare de ocorrer. Porque cada reação, ela precisa aí de uma condição específica para acontecer, certo? Vocês vão ver mais adiante, nas disciplinas de catálise, cinética, reatores, né, todas essas características que são importantes para promover as reações químicas em reatores em escala industrial. Porém, nós podemos ter também, no caso que eu não comentei antes, deixei para comentar aqui porque vai ser importante para a gente na avaliação do sistema diabático, uma outra condição de processo possível. Uma condição onde nós temos uma troca parcial de energia com a vizinhança, tá certo? Porém, talvez o fluido térmico, o que a gente está utilizando para trocar a energia, né, da vizinhança com o sistema, pode não ser suficiente para absorver toda essa energia. E daí, então, parte dessa energia vai ser utilizada na variação de temperatura do próprio processo. Tá bem? Então, caso aqui a gente não forneça o fluido térmico numa vazão suficiente para fornecer energia ou receber energia suficiente que está sendo liberada, né, dada a nossa taxa de reação, ele vai conseguir absorver ou fornecer apenas uma parte, e a outra parte ela vai ser utilizada dentro do sistema como se fosse um processo adiabático, e isso vai ocasionar uma variação de temperatura do sistema também. Para cima, caso a reação seja exotérmica, e para baixo, caso a reação seja endotérmica. Bem? Mas o caso que nós trabalharemos hoje será um caso, né, de um processo totalmente adiabático, ainda sem troca térmica com a vizinhança. Nas próximas aulas nós veremos uma situação dessa com uma troca parcial de energia com a vizinhança e consumo parcial do restante da energia para variação de temperatura do próprio processo. Bem, quando nós temos um sistema adiabático para avaliar em balanço de energia, um parâmetro que é importante ser avaliado se chama temperatura adiabática de reação, tá certo? Porque essa é a temperatura para a qual o nosso sistema vai se direcionar, ele vai possivelmente atingir, se houver uma conversão de 100%, se nós não removermos ou fornecermos energia para o sistema, tá certo? Isso é importante por quê? Porque, como eu comentei ali anteriormente, um sistema adiabático, a temperatura não é constante. Então, dependendo das características do material do reator, né, do sistema de troca térmica do reator, essa temperatura tem que ser especificada para que a gente construa e selecione os materiais apropriados para a construção do reator que consigam suportar a temperatura adiabática de reação, caso exista uma falha, por exemplo, no sistema de troca térmica, certo? Em reatores químicos, principalmente em reatores nucleares, é comum acontecer isso, tá certo? Digamos que essa avaliação é comum por conta de que, se o sistema de refrigeração do reator parar de funcionar, né, a temperatura do reator vai começar a subir e você tem que ter outros sistemas de emergência e de controle para fazer a reação parar e fazer então com que ela cesse, e mesmo a partir disso, a gente tem que identificar essa temperatura máxima que o reator pode vir a atingir, caso a reação não cesse. Bom, então, esse termo, que é conhecido como temperatura adiabática de reação, em outras literaturas, em outras referências, também tem algumas outras nomenclaturas, como temperatura teórica de chama ou temperatura teórica de combustão. Bem, e ele é definido como a temperatura obtida a partir do processo de combustão ou da reação de Kame, quando,
A reação é conduzida sob condições adiabáticas, né? Então, como eu comentei, quando o sistema está isolado, ele não troca energia, né, de nenhuma forma com a vizinhança. Não ocorrem outros efeitos energéticos, tá bem? Então a gente desconsidera ou vê que esse efeito ele é mínimo e não influencia no reator, tá certo? Como trabalho elétrico, trabalho de eixo, a formação de radicais livres, que são reações paralelas que podem estar acontecendo ali. E também quando o reagente limitante é convertido completamente, tá certo? Porque o reagente limitante é quem define, então, o máximo com que uma reação pode ocorrer, tá certo? A formação máxima de produtos. E a partir daí, a reação ocorrendo de forma completa, ela também representa a quantidade máxima de energia, de variação de entalpia de reação, que pode ser liberada para o sistema, caso a reação ocorra completamente, tá certo? Se ela não acontecer de forma completa, com uma conversão abaixo de 100%, provavelmente a variação de entalpia vai ser menor e, portanto, o efeito em uma variação de temperatura do reator vai acabar sendo também menor. Bom, para a gente entender isso, então, e verificar, né, aqui em um exemplo, no Rio o que isso acaba influenciando, nós iremos, então, determinar a temperatura diabática de reação ou temperatura teórica de chama de um reator, tá certo? Dado aqui algumas condições de alimentação, de composição e também de temperatura de reação, certo? Então, nós avaliaremos isso para o processo de queima de CO, a pressão constante, com 100% de excesso de ar. Então, lembrem lá da parte de balanço de massa com reações químicas. Quando nós temos reações de combustão, é importante que essas reações elas ocorram com excesso de ar para garantir uma maior conversão. Bem, no nosso caso aqui, então, 100% de excesso de ar quer dizer 100%, né, digamos, o dobro do que o necessário de oxigênio para a reação completa. E considere os reagentes entrando a 100 graus Celsius em um ATM. Bem, então aqui o fluxograma com essas informações para o processo, certo? Então temos a esquematização de um reator com uma corrente de CO entrando a 100 graus Celsius, e uma corrente de ar também entrando a 100 graus Celsius, com a composição padrão do ar que a gente já conhece, 21% oxigênio e 79% nitrogênio. E na saída nós teremos, então, o produto da reação, que é a reação de CO com O2, produzindo CO2, tá certo? Então, simplesmente aqui uma reação de queima para finalizar a combustão do CO, normalmente porque o CO acaba sendo mais poluente, né? Então é perigoso liberar ele para o ambiente na forma de CO, então é preferível que ele seja convertido todo a CO2. E nós adotaremos a base de cálculo de 1 grama-mol de CO, entrando no processo, na fase gasosa, adotando a temperatura de referência de 25 graus Celsius, aí a condição de um ATM, porque já que a nossa reação vai ocorrer a 100 graus Celsius, a gente vai precisar da variação de entalpia de reação a 100 graus Celsius. Como a gente já viu na aula anterior e lá na aula em que nós vimos variação de entalpia de reação, para a gente calcular a variação de entalpia em uma temperatura diferente da temperatura de referência, a gente precisa, então, utilizar, né, a variação de calor sensível e de entalpia de reação padrão para determinar a real entalpia de reação na temperatura do processo. Bem, já que a gente vai determinar essa variação de entalpia a uma temperatura diferente, nós precisamos, né, do CP dos compostos ali envolvidos para que a gente possa determinar a variação de entalpia no processo de resfriamento dos reagentes até a temperatura de referência e de aquecimento dos produtos a partir da temperatura de referência até a temperatura de reação. Para a gente daí verificar, então, a real energia que vai estar sendo liberada. Eu coloquei aqui, então, os CPs diretos, tá certo, dos gases ali envolvidos no nosso sistema, mas vocês sabem, a gente pode diretamente buscar lá na tabela de CP, verificar as condições, né, verificar a forma da expressão de CP que a gente vai utilizar para temperatura em Celsius ou Kelvin, né, e os parâmetros A, B, C e D, né, válidos no intervalo de temperatura que nós temos aqui na tabela de CP. Tá bom? Bem, então já coloquei aqui, e verifiquem então que eu coloquei o CP tanto do N2 e do O2, quanto do ar, tá bem?
Aqui a gente pode utilizar o do ar, mas apenas na alimentação do reator, tá certo? Porque na alimentação, a composição da corrente de ar, né, ela realmente representa a composição real do ar, com a proporção oxigênio e nitrogênio estabelecida para o ar, de 21% oxigênio e 79% nitrogênio. Porém, na saída, né, como essa proporção já não vai ser essa, porque parte do oxigênio vai reagir com o CO, daí eu vou precisar usar o CP do N2 e do O2 para fazer o aquecimento da corrente dos produtos. Bem, então, né, vejam aqui que a opção de utilizar no resfriamento da alimentação o CP do ar e na saída o de N2 e O2, ou se vocês preferirem, também pode usar do NO2 e O2 na alimentação e na saída, né? Porque se vocês fizerem uma média ponderada da composição aqui do ar, tipo, do CP médio entre nitrogênio e oxigênio, vocês vão ver que de fato é o CP do ar que a gente tem, então, representado, certo? E aí eu fiz os cálculos aqui no Excel, vou mostrar para vocês depois as etapas aqui para variação de entalpia, né, tanto no resfriamento quanto no aquecimento, em relação à temperatura de reação que nós estamos avaliando. Tá bom? Bem, aqui o problema também apresenta, então, né, já que nós queremos a entalpia de reação a uma temperatura diferente da temperatura padrão, a entalpia de formação padrão dos compostos ali envolvidos, né, na condição de referência de 25 graus Celsius. Então, temos aqui em joule por grama mol a entalpia de formação padrão do CO, do O2, do N2, do CO2, certo? E aqui, então, a quantidade de cada um deles, pelo menos aqui na alimentação e na saída, que a gente vai determinar e obter depois do balanço de massa, certo? Bem, vamos lá. Nós queremos, né, utilizar o balanço de energia para determinar a temperatura final do sistema. Então, se a gente quer a temperatura adiabática final, nós então temos que considerar o sistema adiabático, né, e fazer outras considerações que nós sempre fazemos no nosso balanço de energia. Para daí verificar se a entalpia de reação, depois que nós fizermos o cálculo do balanço molar e o cálculo do balanço de energia, para determinar a entalpia de reação, se a entalpia de reação vai ser positiva ou negativa, indicando, então, a característica, né, da reação ser exotérmica ou endotérmica. Se a reação for exotérmica, a energia, então, ela vai ser liberada pela reação, e essa energia liberada, então, nós iremos utilizar para calcular o aumento de temperatura do sistema. Bem, se a entalpia de reação for endotérmica, quer dizer que a reação precisa de energia para acontecer. Então, ela vai usar parte da energia do próprio sistema e vai atingir uma temperatura menor do que a temperatura de reação, que é a temperatura de 100 graus Celsius. Bom, mas aqui, como é uma combustão, a gente já tem, né, uma previsão, já entende que reações de combustão são exotérmicas e a gente vai ter, provavelmente, um aumento de temperatura associada a esse reator. Então, as condições iniciais, um sistema aberto, em estado estacionário, tá certo? Então, vamos considerar ali uma alimentação constante, apesar do programa falar 1 grama mol, nesse sistema está em estado estacionário, isso seria 1 grama mol por segundo, ou 1 grama mol por hora, então, que equivale, né, a mol também, né, nós já vimos anteriormente, e o sistema aberto, porque há a entrada de massa, dos reagentes, CO e ar, e saída dos produtos, CO2 e o que sobra de ar sem reagir. Já que nós vamos fazer o balanço para a determinação da temperatura adiabática de reação, né, como nós vimos lá pela definição, vamos considerar, então, conversão de 100% do CO entrando, certo? Bom, pelas nossas simplificações, né, não há menção de trabalho no sistema para determinar então, a temperatura de reação adiabática, como nós vimos lá na definição, nem variação de velocidade, nem de altura, e o nosso sistema é adiabático, então a variação de energia do sistema vai ser a variação de entalpia de reação, certo? Que no nosso caso aqui, vai ser a variação de entalpia de reação padrão, mais a variação de entalpia que sai, mais a variação de entalpia do que entra. E por conta da gente fazer um resfriamento para as correntes que entram, provavelmente essa variação de entalpia aqui vai ser negativa, né? E lá no balanço de energia a gente precisa lembrar disso, para conseguir, então, a partir do resultado, né, da integral de CP dt,
utilizar isso como uma variação de entalpia da saída em relação à entrada. Bem, primeiro, o balanço molar, então. A gente precisa, normalmente, um balanço de massa com reações químicas, primeiro resolver o balanço molar, para depois conseguir fazer o balanço de energia, porque a entalpia de reação depende do quanto reage, né? Depende do quanto entrou, do quanto reagiu, e aí, sabendo o quanto reagiu, a gente vai calcular a entalpia de reação. Hein? E no nosso caso aqui, o balanço molar, a nossa base de cálculo o problema forneceu, 1 mol de CO. Hein? Com a conversão de 100% de CO, que é o que a gente assume para determinar a temperatura diabática de reação, nós temos, então, a expressão de conversão e extensão de reação para determinar a extensão e depois, novamente, utilizar a extensão para determinar a quantidade de saída da corrente de produtos do reator, certo? Então, a conversão igual a menos o coeficiente estequiométrico do composto vezes a extensão sobre a quantidade alimentada no reator do composto, e no nosso caso, CO, que é 100% de conversão para ele. Então, substituindo aqui, né, isolando a extensão de reação, nós temos uma extensão de 1 mol reagindo, ou seja, todo 1 mol de CO que entra, reage. Bom, na alimentação, então, nós temos a base de cálculo, 1 mol de CO. O problema informou para a gente 100% de ar em excesso, tá certo? Isso quer dizer, então, que é o dobro, né, 100% a mais do estequiométrico para a reação ocorrer. Se para 1 mol de CO nós precisamos de meio mol de oxigênio, certo? Então, meio mol é a nossa quantidade teórica. 100% em cima disso equivale, então, a 2 vezes isso. Então, nós temos de oxigênio entrando também 1 mol. Já o nitrogênio na alimentação, basta nós utilizarmos, então, a razão nitrogênio-oxigênio da alimentação, né, a razão molar, para determinar a quantidade de nitrogênio, bem, multiplicando a quantidade de oxigênio por essa razão, certo? Eu fiz dessa forma, mas vocês podem fazer, né, com as equações das frações, com uma regra de 3, há várias maneiras, então, de determinar o nitrogênio a partir do oxigênio. E eu acho mais simples assim, pegar o oxigênio e multiplicar pela razão da fração nitrogênio-oxigênio. Temos, então, na alimentação, 3,76 mols de nitrogênio, né, do gás N2. Agora, né, sabendo o quanto entra, a extensão da reação e a estequiometria da reação, utilizamos lá o balanço molar para determinar o quanto sai, certo? Se todo o CO reage, não sai CO. E a quantidade de CO2 formado vai ser o que entra, não entra nada, mas então o coeficiente estequiométrico dele na reação vezes a extensão da reação, certo? Se a reação é 1 para 1 também, né, na relação CO-CO2, né, se reage 1 de CO, forma 1 de CO2. A gente faz o cálculo só para conferir e mostrar então, que o balanço molar ele representa todas essas ideias que a gente acaba tendo, mesmo que de forma intuitiva. E que aqui é fácil de fazer porque são valores pequenos, valores, né, atitudes aqui de exemplificar o balanço molar, mas com valores, né, mais maiores ou fracionários, isso também acaba necessitando da equação do balanço molar para fazer esse cálculo com uma segurança maior. A quantidade de oxigênio na saída, então, o que entra, tá? Entrou 1 mol, mais, então, o coeficiente estequiométrico dele, como ele é reagente, menos meio, vezes a extensão de reação, sai, então, meio mol. E o N2 é inerte no meio, então a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. E percebam aqui, então, que o nitrogênio, apesar dele não participar da reação, ele faz parte, né, ele está no meio reacional. E isso, muitas vezes, é proposital, porque, como nós veremos aqui, a energia liberada na reação, ela vai aquecer o sistema. Bem? Se o sistema não tivesse o nitrogênio, né, dependendo das características do CP, dos compostos envolvidos no meio reacional, pode ser que essa liberação de energia ocasionasse uma elevação de temperatura muito maior do que se o sistema estivesse com o nitrogênio, certo? Porque por mais que o nitrogênio não reaja, se ele está ali, né, o CP dele tem que ser considerado, então ele tem um potencial de absorção da energia.
Então, muitas vezes, em processos químicos, né, na indústria, o nitrogênio ou outros compostos inertes são utilizados no reator simplesmente para ajudar a manter a temperatura constante, porque eles absorvem também parte da energia liberada em uma reação isotérmica. Bom, bem, em seguida, determinado então as quantidades que entram e saem de cada composto no sistema pelo balanço molar, vamos determinar então as frações, tá, de cada composto nas correntes de alimentação do reator e de produtos do reator, certo? Então, novamente, né, não confundam. Quando eu digo aqui corrente de produtos, eu não estou me referindo aos produtos da reação, que é apenas o CO2, estou me referindo à corrente que contém tudo que sai do reator, né, os produtos formados e os reagentes não reagidos, né, ou inertes também. Então, para a gente determinar a fração de O2, certo? Acho que aqui faltou eu excluir essa parte aqui do cálculo, do slide anterior. Pronto. A fração de cada composto, né, pela definição de fração, é a razão entre a quantidade do composto na corrente e a vazão total. Certo? Já fizemos isso várias vezes, mas então calculando aqui, dividindo a quantidade, deixa eu voltar aqui, a vazão de cada componente na entrada e na saída pela vazão total, né, que seria a soma das quantidades em cada uma das correntes, no caso da alimentação 5,76 mols, e no caso dos produtos 5,26 mols, certo? Porque tem meio mol a menos que na alimentação, nós fazemos o cálculo e determinamos aqui as frações da entrada e da saída. Por que isso é necessário? Porque acaba facilitando aqui o nosso cálculo para o balanço de energia. Como a gente vai precisar do CP para calcular a variação de entalpia de resfriamento e aquecimento, né, na entrada e na saída, respectivamente, é mais fácil utilizar o CP médio das correntes, tá certo? Então, a partir da fração, eu multiplico, né, a fração do componente pelo CP e somo com o produto também da fração dos demais componentes com seus respectivos CP. E assim, então, obtenho, né, um CP que representa aí, digamos, uma média ponderada dos CPs dos compostos nas correntes. Bem, então, para alimentação, utilizando os CPs que eu mostrei ali atrás para vocês e aquelas frações, obtivemos, então, estes valores de CP para as correntes de entrada e saída, certo? Então, na entrada, eu considerei o CP do CO, do N2 e do O2, e na saída eu considerei o CP do N2, do O2 e do CO2. Bem, não trabalhei, no meu caso aqui, com o CP do ar, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar ele na alimentação, que digamos também que é um componente a menos para você ter que considerar aqui no cálculo do CP médio. Bem, e eu fiz os cálculos, então aqui, uma planilha do Excel. Criei aqui a planilha, coloquei os compostos, coloquei os parâmetros A, B, C e D do CP de cada um deles, coloquei as frações e multipliquei, então, as frações pelos valores de CP de cada um deles. Coloquei um intervalo de temperatura da corrente de entrada e da corrente de saída, tá certo? Como, né, eu quero a entalpia de reação a 100 graus Celsius para saber o quanto de energia é liberado, tá certo? Porque não quer dizer que a corrente de saída vai sair a 100 graus Celsius. Não, ela não vai sair porque o sistema é adiabático. Mas para eu saber a energia liberada na reação, eu tenho que considerar que a reação ocorre na temperatura de entrada, que é a temperatura de 100 graus Celsius. E, portanto, então, a partir daqui eu vou calcular a variação de entalpia dessas correntes junto com a variação de entalpia de reação padrão para determinar a entalpia de reação a 100 graus Celsius. Então, temos aqui, né, a variação de entalpia da corrente de alimentação do reator, que é a variação de entalpia de 100 graus Celsius para 25. Então, para determinar essa variação, né, a vazão vezes integral de CPDT, certo? Porque a integral de CPDT dá para a gente a quantidade de energia por mol da corrente. E a gente multiplica pela vazão molar para calcular a entalpia, a variação de entalpia real total dessa corrente. Então, para o caso da alimentação, a vazão da alimentação vezes integral de 100 até 25 de CPDT, aqui sendo o CP médio da alimentação, bem, que eu mostrei aqui atrás.
e negativo também aqui por conta, né, que a temperatura final é menor que a inicial. Então, a gente já pode considerar ele como valor próprio da variação de entalpia negativa no balanço de energia. A entalpia de reação padrão a 25 graus Celsius, né, simples, né, o produto dos coeficientes estequiométricos dos produtos vezes a entalpia de formação padrão dos produtos, menos a entalpia de formação padrão dos reagentes, vezes o coeficiente estequiométrico dos reagentes. Então, a nossa reação contém CO2 como produto, O2 como reagente e CO como reagente. Então, fazendo o cálculo aqui da entalpia de reação padrão, temos uma entalpia de reação padrão de menos 282,99 kJ. E daí no produto, né, novamente, como nós já fizemos esse processo em outras aulas. E aqui, então, eu quero a variação de entalpia de 25 a 100, para eu calcular a entalpia de reação a 100 graus Celsius, que é a minha temperatura de entrada, que eu considero, então, que a reação vai estar ocorrendo majoritariamente. Para isso, novamente, multiplico a vazão, mas cuidado que aqui a vazão é um pouquinho diferente, tá? Porque da alimentação, que é a vazão molar, tá? O número de mols da saída não necessariamente é igual à entrada, tá? Lembra essa diferença do balanço molar para o balanço de massa em bases mássicas. Em bases mássicas, sim, é a mesma quantidade, mas em quantidades molares, isso pode variar, dada a estequiometria da reação. Vezes a integral de CP/dt da corrente de produto. Então, de 25 a 100, porque eu quero a entalpia de reação a 100 graus Celsius. Então, substituindo aqui o CP pelo CP médio da corrente de produtos agora. Então, aqui uma diferença. E vejam aqui, então, que temos uma variação de entalpia da alimentação em relação à corrente de produtos bem próxima, tá certo? É uma diferença, então, muito pequena, mas por conta mesmo dos valores de CP dos compostos ali envolvidos. Porém, a entalpia de reação padrão, vejam que a ordem de grandeza dela aqui é bem maior que a entalpia de calor sensível das correntes na alimentação e na saída. Então, né, é necessário considerar o cálculo ser preciso, porém, a gente vê que normalmente entalpia de reação e entalpia de transição de fase, seja vaporização, condensação, solidificação, geralmente possuem ordens de grandezas e valores energéticos maiores do que variações de entalpia para variação de calor sensível das correntes em processos químicos. Mas temos que considerar de qualquer forma, né? Mesmo que sendo 20 vezes maior do que a variação de entalpia, e também porque a variação de temperatura aqui não é muito grande, né? Não é muito pequena, mas também não é muito grande. Se eu estivesse considerando, por exemplo, aqui em relação a 500 mil graus Celsius, com certeza seria bem mais significativo. Bom, agora, com isso, eu tenho condição aqui de determinar a variação de entalpia da reação a 100 graus Celsius, o que a gente faz mesmo lá pelo balanço de energia. A variação de entalpia a 100 graus Celsius é a variação de entalpia de reação, mais a variação de entalpia dos produtos, mais a variação de entalpia dos reagentes, que como eu já fiz com a integral de 100 até 25, ficou negativo, então eu coloco com o valor negativo aqui, para representar que essa é uma variação da corrente de produto em relação à corrente de entrada. Então, somando aqui os termos, né, porque então, relembrando, a entalpia é função de estado, e por isso, né, a variação de entalpia de reação a 100 graus Celsius é a mesma variação de entalpia do que se eu fizesse o resfriamento até 25, mais a variação de entalpia da reação a 25, mais o aquecimento até 100, certo? E eu tenho, então, uma variação de entalpia de reação a 100 graus Celsius de menos 283,40 kJ. Bom, então, essa é a variação de entalpia da reação que vai ocorrer no reator, se eu estou propondo a avaliar o reator para uma reação ocorrendo a 100 graus Celsius. E aí, se eu considerar, então, que toda essa energia ela pode ser utilizada ali no meio para variar a temperatura do sistema, já que é uma reação isotérmica, e nesse caso, então, vai ocasionar um aumento de temperatura, nós temos, então, a noção de que a energia liberada para o aumento da temperatura do sistema é o valor equivalente a essa entalpia de reação a 100 graus Celsius.
Então, no cálculo da variação de entalpia é negativa para mostrar que é exotérmico. Mas, quando eu vou calcular a temperatura do sistema, se a reação é exotérmica, eu tenho que levar em consideração, no meu cálculo, que o sistema vai receber essa energia para liberar, aumentar a sua temperatura. Se a variação de entalpia fosse positiva e a reação fosse endotérmica, daí essa seria uma quantidade de energia que seria consumida do meio, né, e ocasionaria um decréscimo de temperatura, e, portanto, né, a energia seria negativa. Bom? Bem, então aqui temos então condição, sabendo dessa variação de energia, temos condição de determinar a temperatura de chama diabática, certo? Porque a gente vai considerar então que toda essa energia liberada na reação, ela vai elevar a temperatura do sistema com uma variação de energia correspondente à variação de energia de calor sensível para a corrente de saída. E já que é uma variação de energia de calor sensível, então a gente calcula como MCP ΔT, a vazão, então, da corrente vezes a integral de CP dt, ou CP médio da corrente, vezes a diferença de temperatura dessa corrente. Eu sei a temperatura inicial, que é a temperatura de reação, né, que sai a 100 graus Celsius. E o que eu quero determinar é a temperatura final que essa corrente vai atingir depois que o sistema receber essa quantidade de energia que corresponde aqui à entalpia de reação a 100 graus Celsius. Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar e utilizar um CP médio que é equivalente, né, ao que a gente consegue calcular pela nossa expressão do CP médio, que nós vimos lá nas aulas de propriedades, né, necessárias para o balanço de energia. Por quê? Eu poderia utilizar o CP médio sem ser um CP médio calculado no intervalo válido? Poderia. Porém, se eu utilizar o CP médio da corrente, pela média ponderada da composição, igual a gente fez lá para calcular a variação de entalpia anteriormente, nesse caso aqui, o que eu quero, o que vai ser minha variável na minha equação, é a temperatura final. E se eu integrar aquele CP e tentar resolver a minha expressão para a temperatura final, nesse caso aqui a gente vai ter um polinômio de quarta ordem. E daí, para a gente resolver a nossa expressão com um polinômio de quarta ordem, a gente precisa de um método numérico, né, de uma expressão, de várias expressões de cálculo numérico, para conseguir obter a raiz desse polinômio de quarta ordem e conseguir resolver para a temperatura. Então, como vocês aqui ainda não viram cálculo numérico, não viram métodos numéricos, a gente vai trabalhar com o CP médio. Bem, porque daí com o CP médio, com o CP constante, no intervalo de temperatura em que o CP é válido, nós iremos, então, temos condição daí de resolver a nossa equação para a temperatura final, sendo, né, um polinômio de primeira ordem, né, uma expressão linear, e aí sim fica mais simples aqui da gente resolver, certo? Então, essa é uma aproximação que a gente vai fazer aqui, e que se vocês forem ver, dependendo do sistema, a diferença acaba não sendo muito grande também. Então, com isso, fiz o cálculo do CP médio. Como que a gente faz esse cálculo? Eu pego a corrente de produtos, faço o CP da média ponderada dos produtos, e integro em todo o intervalo válido de temperatura dos componentes que estão na corrente. Então, se eu olhar lá na tabela de CP, intervalo válido para esses componentes que a gente está trabalhando aqui, são normalmente de 0 a 1.500, certo? Então, integrando nesse intervalo, eu tenho o CP médio para a corrente que está saindo. Então, basta eu colocar na minha expressão, junto com a quantidade de energia que foi liberada, junto com a vazão da corrente de saída, isolar para a temperatura final, a minha expressão aqui, e resolver para determinar a temperatura de saída. Então, vai ficar a entalpia de reação a 100 graus Celsius, né, que é positivo, porque é a energia que o sistema está recebendo, e vejam que eu coloquei em joules, tá certo? Lá a nossa resposta anterior estava em quilojoules, mas aqui, como o nosso CP está em joule por mol, aí para ficar consistente, né, as nossas unidades, coloquei então também a energia em joules. A vazão embaixo no denominador da corrente de saída dos produtos, vezes o CP médio dessa corrente de produtos, mais a temperatura inicial. A gente passa para o outro lado da equação. E resolvendo aqui, então,
Temos uma temperatura diabática, uma temperatura de chama diabática, uma temperatura diabática do sistema, de 1573,38 graus Celsius. Bem, então vejam aqui que se o meu reator não tiver um sistema de troca térmica e a reação ocorrer a 100 graus Celsius, né, se eu não conseguir tirar a energia liberada por essa combustão, o reator pode aquecer até 1573,38 graus Celsius. Ou seja, eu teria que construir o reator com um material que suporte e aguente, né, para não derreter, não explodir, não ter nenhum problema, nenhum perigo, essa temperatura de chama diabática, certo? Bem, o Himmelblau, esse problema, sem utilizar o CP, tá certo? Ele utiliza a entalpia que ele obtém de umas tabelas lá nos apêndices, e aqui são algumas tabelas que às vezes eu procuro, às vezes eu encontro, e às vezes ele fala que está lá também, a gente acaba não encontrando algumas informações, mas ele pega a entalpia, então, dos compostos em dadas temperaturas, né, já tabeladas lá no apêndice. E essa temperatura, essa escala está em Kelvin, então ele tem que converter para Kelvin, e depois ele tem que reconverter aqui para graus Celsius. Porém, lá no apêndice dele, ele só tem as entalpias em 1750 e em 2000 Kelvin. Então, aí ele acaba tendo que fazer algumas interpolações aqui para determinar a temperatura final, e ele faz uma interpolação linear entre 2000 e 1750 para achar a temperatura de chama diabática. E ele acaba encontrando, né, pelo apêndice, e com essas entalpias lá no apêndice, uma temperatura de 1555 graus Celsius. Então, se a gente vê, o nosso valor ficou bem próximo, né, do valor que ele fez, utilizando o CP, tá certo? E daí aqui a gente tem duas ponderações a colocar, né? Nós fizemos uma aproximação de utilizar o CP médio. Então, digamos, essa é uma consideração que já torna a nossa solução um pouco aproximada, porque não é o CP real. Nós poderíamos fazer com CP real, utilizando um polinômio de quarta ordem, certo? Na nossa última aula do Excel eu posso até trazer para mostrar isso para vocês, e aí nós teríamos, né, uma temperatura mais exata aqui no nosso problema, mas teríamos que resolver a nossa expressão para a temperatura nesse polinômio. Porém, ele também faz uma aproximação que é fazer uma interpolação linear nesse intervalo dessas duas temperaturas. E como o CP não é linear, como a gente sabe, né, que ele é uma expressão então dependente da temperatura, ele também faz uma consideração nesse caso. Então, pode ser que a resposta dele não seja, né, assim, tão precisa, também a ponto de representar a real temperatura de chama diabática, certo? O ideal, a forma de se fazer sem ter nenhuma consideração, seria com o CP variável aqui, integrando e resolvendo a nossa expressão com ele aqui na equação da variação de energia para determinar a temperatura final. Bem, então, assim, poderíamos ter um valor mais exato, mas se a gente verificar, tanto na nossa aproximação, quanto na aproximação dele, os valores acabaram sendo, né, próximos e parecidos. Na determinação da construção de um reator, selecionando algum material, até por ter um coeficiente de segurança, né, acabaria se escolhendo aí um material que resistisse a mais de 1.600, mais de 1.700 graus Celsius, né, estando então superior a ambos os valores que nós determinamos aqui para a temperatura de saída. Bem? Atividade da aula 29, eu peço então que vocês resolvam o exemplo dessa aula considerando como base de cálculo da quantidade de CO alimentado o valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, como vocês já estão lá adaptados, tá bem? Resolvendo da mesma forma com o procedimento que nós vimos na aula, certo? Aqui as principais referências da nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.